primeiro passo que a gente vai fazer é aprender a manipular composições e os vários tipos de composições que a gente tem e vários tipos de item, tá ok? Tá? Para fazer isso, eu vou começar vazio, porque fica mais fácil do que ver no orçamento que está cheio de itens. Quando for para quantificar, eu volto nesse orçamento, nessa residencial padrão. Então, ó, no momento eu estou com 4 orçamentos abertos. Lembrando que a gente consegue ter uma interface entre eles, copiando e colando entre eles, o que é muito útil para dividir serviço, tá? Então, tem um orçamento muito grande para fazer, eu posso dividir em partes. Tá? Então, eu vou começar um orçamento vazio, que é a aula de orçamento. A gente já tinha aquele outro que eu fechei, mas não tem problema. Então, vou adicionar os capítulos, tá? Vou colocar um nome aqui de serviços preliminares, fundação e superestrutura. Manipulando composições da base própria, tá? Então, base própria, adicionar uma composição. Se eu clicar em filtrar, ele vai mostrar o banco inteiro, que é bem extenso, tá? Eu posso então simplesmente fazer a pesquisa igual a gente já viu. Então, concreto de 25 MPa. Eu vou colocar algumas composições para a gente trabalhar elas, tá? Vou pôr a de concreto virado em betoneira, vou pôr a de armação de aço 150, vou colocar a de forma de tábua, vou colocar a de escavação em reaterro, a escavação é manual, até 1,5 de profundidade, né? É de vala, né? Vala. Essa eu vou colocar o reaterro pelo manual de valas. Coloquei algumas, está no capítulo errado que eu não fiz, vou pôr então aqui em fundação, e para o outro eu vou colocar, vou então manipulando, eu vou clico aqui, copio e colo. Em serviços preliminares eu vou colocar só o barracão e a locação de obra. E alocação. Então aqui eu tenho alguns itens aqui que a gente fez. Tá, então assim, eu tenho algumas composições base própria, não estou trabalhando com base de referência, que é com o Sinap e tal. A gente vai entrar, depois que eu terminar com base própria, eu vou mostrar como manipula composições base de referência. Primeira questão, como que edita uma composição? Então, por exemplo, concreto de 25 MPa virado em obra. Eu estou com um consumo aqui de 0,86 metros cúbicos de areia média, 349 kg de cimento, 0,836 metro cúbico de pedra brita e 6 horas de servente. Isso tudo para fazer 1 metro cúbico de concreto. Agora vamos supor que por condições lá eu tenho uma condição que o meu servente só gasta 5 horas, não gasta 6, e eu uso 315. Isso veio lá do ensaio do laboratório e eu quis criar uma composição conforme o meu ensaio do laboratório. E vem 0,8 de areia e 0,8 de brita. Eu editei a composição inteira, apenas nesse orçamento, ok? Então é bem simples, abriu, editou, está pronto. Posso fechar, todos os cálculos o sistema já fez, ok? Essa é uma composição base própria que foi inserida. Aí, Thiago, você vai fazer uma pergunta assim: Thiago, eu preciso fazer uma composição de concreto de 28 MPa. 28. Então eu vou lá, dar um Ctrl 2 e vou pesquisar no meu banco de dados. Existe uma composição de 28? Não existe. Não tem. Tá? Então o que eu faço? Eu copio essa, colo para ter ela 2 vezes. Aí eu vou ter que entender um pequeno princípio do sistema.
todas as composições ou insumos que têm o mesmo código vão ser iguais. Isso é meio óbvio e tem que ser desse jeito. Então o que acontece? Se eu trocar aqui 0,85 de areia, ele vai trocar na de cima. Não, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero criar uma composição de 28 MPa, que não se altere. Porque ó, se eu trocar o nome da areia média por 2x na frente, a areia média lá de cima também leva 2x. Então o que eu vou fazer? Botão direito, converter item em composição analítica do orçamento, mantém itens. Eu não quero manter os itens internos, quero manter os itens internos. Então eu só quero editar ela sem editar outra. Troquei, agora beleza, porque agora essa é uma composição desse orçamento. A base é o orçamento, não é mais base própria. Então, por exemplo, cada orçamento pode ter um bancozinho de dados interno, além do banco oficial, que é o próprio. E aí eu posso criar assim essa composição de 28 MPa. Tá, então eu vou mexer 28. Aí para 28 MPa eu preciso de um pouquinho mais de cimento. Então vamos supor 335 kg. Enquanto a de 25 é R$ 294, a de 28 é 301. Tá ok? Tá, então criei. Aí Thiago falou, beleza, eu criei e todos os insumos estão os insumos do meu próprio banco de dados, está tudo base própria. Estando tudo base própria, eu consigo enviar essa composição para o banco de dados, tá? Porque ela não é uma composição do banco de dados. Então o que eu tenho que fazer para enviar? Botão direito, processos, enviar item para a base. Veja que o atalho é Ctrl E. Abro aqui. Então ele abre toda a tela de cadastro de composição preenchido, todinho, tá? O que eu tenho que fazer? Eu posso tentar clicar em salvar, ele vai falar assim, a família deve ser informada, então eu vou colocar uma família, aí eu vou pesquisar, concreto. Tá? Então vai ser lá, concreto usinado, não é o caso, concreto armado, concreto não estrutural, concreto virado em obra, seria esse o caso. Tá? De 28 MPa. Eu vou salvar, ele vai me dar um código 909008012. Importante ressaltar o seguinte: no orçamento, eu dei um Alt Tab, tá pessoal? Dei um Alt Tab e voltei para o meu orçamento. Ou eu poderia simplesmente clicar aqui e voltar no orçamento. No orçamento não altera nada, porque na verdade eu dei o comando enviar para a base. O orçamento não sabe que esse item foi cadastrado lá, então eu vou ter que substituir. Eu posso vir aqui e substituir base própria e pesquisar esse item. Ou eu posso clicar aqui, esse botão, esse negocinho, copia esse código 909008012. Eu vou gravar de cabeça ou eu clico, tá? Clicando, o atalho para esse botão é Alt O. Estou apertando Alt O agora, é o mesmo botão. Volto para o meu orçamento e venho agora em... Eu não quero adicionar. Se eu adicionar, ele vai colocar algo dentro da composição de concreto. Eu quero trocar a composição por outra, então eu vou em substituir base própria para substituir por composição. Então eu posso colar o meu item, o Ctrl V ele já cola, eu posso digitar e achar ele. Tá? Ou poderia digitar mesmo aqui na pesquisa para trocar o item. Aquele atalho é para facilitar a vida de não ter que fazer essa pesquisa. Então eu volto, dou um Ctrl V e filtro, seria a forma mais inteligente de fazer. Então agora ele trocou, agora ele é uma base própria também amarrado. Ok? Diferença de substituir para a base própria. Substituir, eu troco o item pelo outro. Base própria, eu vou pegar e adicionar uma composição aqui. Eu vou fingir que eu cliquei errado. Olha o que ele faz. Então eu coloquei uma outra. Então o que acontece? Ele coloca dentro, ele não substitui. Se eu quero trocar o de 28 por de 25, é substituir. Se eu quero colocar um dentro do outro, é adicionar. Então sempre que eu clicar com o botão direito, ele coloca dentro do que está. Ou substitui ele, ou substitui ou coloca dentro. Ok?
E Thiago, eu errei, eu coloquei aqui essa composição de 25 MPa, coloquei esse concreto, fiz algumas coisas aqui, coloquei uns números muito diferentes, tal. E aí, o que eu faço agora? Já passei um monte de coisa e não percebi, então eu posso recolocar essa composição, puxá-la do banco novamente. Então, processos, repor item da base própria ou base de referência. Repare que o atalho é Ctrl R. Então pronto, ele elimina tudo e recoloca, ele puxa do banco de novo, tá? Ok? Então isso é uma das formas de criar uma composição muito similar à outra, que é muito utilizada. E já colocar no banco de dados para usar no futuro. A partir de agora, eu clico em fundação, base própria, adiciono composição, eu tenho um concreto de 28 MPa. Não achou porque faltou o ponto. Eu tenho agora um concreto, porque eu enviei para o banco, antes eu não tinha, tá? Agora vamos supor assim, Thiago, eu tenho que fazer o orçamento não com brita 1, eu tenho que fazer com brita 0. Ok, não tem problema. Insumo é a mesma coisa, base própria, substituir por insumo, pedra, percentual 0. Ele troca pela brita 0, ok? Então eu posso até escrever no nome aqui, se todas as composições iguais do orçamento forem com pedra 0, ó, a de baixo lá levou também o nome e a de baixo também levou a troca. Ah, Thiago, eu tenho que recolocar, porque não era isso que eu tenho que fazer. Ctrl R ou processos, repor, base própria. Pronto, voltou o nome, voltou tudo, ele puxa. Então é bem fundamental, pessoal, durante o orçamento, ir colocando e cadastrando no banco de dados próprio, tá? Porque é uma segurança que você tem, porque você pode chegar no final, por mais que o sistema permita, a gente vai ver aqui que você pode fazer igual fosse no Excel, sair criando tudo do zero. Só que é legal você manter o banco de dados, porque você pode chegar no final do orçamento e falar assim, cara, tem algumas composições que eu estou inseguro se eu não mexer. Aqui que você faz? Você vai lá em processos e recoloca todas as composições. Manda puxar tudo do banco. Fala, meu banco de dados está certo, eu tenho certeza que meu banco de dados está certo. Então você repõe, tá ok? Então por isso que a gente recomenda que se utilize a base própria e ir fazendo a manutenção. Além do que, nos próximos orçamentos, aquelas composições já são disponíveis para as próximas pessoas, tá ok?